Fala, torcedor, sejam bem-vindos. Temos um corte aqui do programa Tá da Área do Sport TV, trazendo as últimas entre Palmeiras e Botafogo, o duelo mais esperado das oitavas de finais da disputa pela uma vaga nas quartas de finais da Copa Mundial de Clubes. Torcedor, e já conto com a ajuda de vocês. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para não perder nada do Verdão. Já deixando os créditos na descrição. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Para a decisão entre Palmeiras e Botafogo, Coutinho, mas eu acho que o que a gente ficou até conversando aqui nos bastidores, eu fico me perguntando que jornais o Abel anda lendo, que sites ele está lendo, né? Que programas de TV ele está assistindo, porque falamos tanto do Palmeiras aqui essa semana, pelo menos posso falar aqui pelas transmissões de Sport TV dos programas que eu acompanho. Ninguém destacou negativamente o Estevão. Eu também não. Nossa, qual é o jornal? O Abel perguntou o que a gente quer. Eu quero saber o que ele quer, não estou entendendo. Ele acha que a crítica tem sido ao Estevão, acho que muito pelo contrário. Todo mundo acha o Estevão um grande jogador. Da grande parte da mídia brasileira, destaca o Estevão como uma grande promessa do futebol brasileiro e torce pelo sucesso dele no Chelsea, no futuro dele no futebol europeu. Eu, sinceramente, não sei para quem o Abel está respondendo, para quem ele está falando. Mas, enfim, o Estevão não está mostrando o melhor da sua forma nessa Copa do Mundo, mas tenho certeza que é um jogador importantíssimo para o Palmeiras amanhã. Qual a sua opinião, amigo? Boa noite. É isso, Camilinha. Boa noite pra você, Bené, Betão. Prazer estar com vocês de novo aqui, pessoal de casa. Ótima finalzinho de sexta pra todo mundo aí. Cara, assim, eu vejo um método nisso, tá? Eu não acho que seja algo sincero e honesto 100% da parte dele. Acho que muitas vezes não é só o Abel que faça isso, que faz isso. Vários treinadores históricos, inclusive, do futebol brasileiro, sempre criaram essa narrativa ou esse clima, não vou dizer bélico, mas é sempre um nós contra eles, né? Como se a imprensa estivesse exagerando em críticas. E eu, sinceramente, estou contigo, né? Eu acompanho vários colegas daqui, de fora daqui, que sempre têm uma opinião muito razoável em relação ao Estevão. Estevão realmente teve uma queda de produção nessa temporada, principalmente agora chegando próximo à Copa do Mundo. Mas todo mundo que vai criticar, que vai pontuar uma atuação ruim, que é papel de qualquer pessoa que trabalha com opinião, jogou bem, de acordo com a opinião, vai falar bem. Jogou mal, vai falar mal. Não é porque tem 17, 18, 35, 40 ou 45. Isso é uma coisa muito, muito básica e acho que é fácil de todo mundo entender. Mas todo mundo que faz essa crítica, coloca essa ressalva. É natural um jogador de 18 anos, que vai fazer 18 anos, oscilar, ele vai passar ainda por questão de maturação na carreira. É normal isso. A crítica não é para o Estevão, mas para o posicionamento, que o Estevão é colocado pelo treinador. E aí eu acho, Camila, que o método tem a ver com isso. É você tentar desvirtuar um pouco o foco do debate. Porque a pergunta foi até do Gustavo Zupac, nosso colega da ESPN, e ele fez uma pergunta exatamente nesse sentido, né? Você é muito feliz quando lembra disso. O Estevão é melhor jogando pelo lado, por dentro? Como é que ele vê para esse jogo? E a resposta dele não foi em cima disso. Foi em cima das pseudo-críticas que na cabeça dele, ou então nesse tema, nessa pauta que ele quis colocar na entrevista, seriam exageradas. Eu não acho exageradas, não. O Estevão tem jogado bem os últimos jogos? Não. Inclusive, eu acho que o Estevão foi eleito por uma votação de internet melhor contra o Porto. Não foi o melhor. A gente pode indicar aqui 3 ou 4 jogadores do Palmeiras que foram melhores do que ele. Melhor contra o Al. Não titular, não vai jogar todos os jogos bem pelo Palmeiras, principalmente num cenário mundial como esse que a gente está vendo aí. É por aí, né, Betão? Bem-vindo ao Tanário, boa noite pra você. Em português, entende ainda ou preciso... Português, por favor. Good afternoon, my Tava friend. cansado de falar aquele inglês macarrônico que eu falo. Nossa. A gente vai ouvir mais o Abel Ferreira daqui a pouco, inclusive, ele seguiu falando por lá na entrevista coletiva. Bem-vindo ao Tanário, amigo. Boa. Para analisar esse Palmeiras também, e a gente fala do Estevão, né? A gente até comentava, eu acho que o 2024 do Estevão é muito fora da curva, de um jogador de 17 anos, na primeira temporada completa como profissional. Isso. Na minha visão, ele foi protagonista do Palmeiras, foi talvez o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. A gente discutia muito em relação ao Luiz Henrique também, mas Nível da Libertadores. exatamente. E uma queda natural, e a gente já viu o Estevão em posicionamentos diferentes. Talvez o que ele rendeu melhor em 2025 não seja o que o Abel está utilizando nessa Copa de Clubes. Né? Verdade. Agradecer aqui o retorno. Um abraço para todo mundo, Cami, Coutinho, Bené e para nossa audiência, né? Com certeza. E, cara, assim, eu acho que tem 2 pontos. Eu acho que, primeiro, o ponto do Abel. O Abel, ele é desse treinador, mesmo ele não sendo um velha guarda, mas ele tem esse método, como o Coutinho citou, do nós contra eles contra nós. Parece que sempre Contra tudo e contra todos. sempre tem que ter um adversário ali, a imprensa começa a ser figura para você ter de anteparo ali. O pessoal faz isso, né?
eu acho que, como a gente conversava aqui, o Abel ele usa também a imprensa para mandar recado para a torcida, porque a gente pode observar em redes sociais, eu vejo vídeos lá para cá, acompanhando críticas de torcedor, querendo ver mais o Estevão. Ah, o Estevão tem que decidir mais, tá saindo e tudo mais. Mas na imprensa, a gente que é o garoto. Pode chamar ele de um fenômeno, como você mesmo falou, decidiu brasileiro, primeiro ano, um jogador pesado, tá saindo agora. E o outro ponto é esse do posicionamento, que eu não sei se vocês viram também, mas na virada do ano, no início desse ano, o André Cury, que é o empresário do Estevão, Bem lembrado. citou claramente, né, que até me surpreendeu isso, que o que fez o staff aceitar e escolher o Chelsea como o destino do Estevão, Sim. é que o pessoal do Chelsea falou melhor, né? A gente quer usar o Estevão aqui por dentro, como um 10, né? Isso, eu lembro que lá atrás, ano passado, o Lucha vai no Charla, levantou essa bola, pô, o Estevão renderia mais por dentro, o lateral ele fica muito preso, enfim. E aí o Cury fala isso. Não sei se essa fala do Cury até hoje pressiona um pouco o Abel, e até porque em 25 o Estevão, pelo lado, tem oscilado. E o Abel, não me lembro aqui, confesso, de se o Abel já repetiu o Estevão por dentro. Já, repetiu. Mas não mantém ele por dentro, né? Roda muito e joga mais pelo Eu lado. acho que na melhor fase do Palmeiras em 2025, o Estevão jogou por dentro, Por com dentro. o Felipe Anderson fazendo esse Mas aí, lado mas direito. aí eu acho que tem um detalhe que é o seguinte: isso foi melhor para o time, mas eu não acho que o Estevão necessariamente tenha jogado melhor por dentro. Por que que eu tô falando isso? Quando o Estevão jogava preso pelo lado, fixo ali, até porque o lateral direito do Palmeiras avança pouco, o time tinha uma tendência muito forte de direcionar as jogadas para que ele Sempre terminasse. procuravam o Estevão nesse lado do campo. Exatamente. Verdade. Com o Estevão por dentro, deu uma diversificada. Então a equipe variou mais o lado da jogada. Isso conseguiu fazer com que mexesse mais as defesas adversárias. O Estevão, ele participou bem e mal de alguns jogos por dentro, assim como fez pelo lado direito também nessa temporada. E quem foi pro lado não entregou o que ele já tinha entregue. Não, do nível dele não. Não, então. Mas o Felipe Anderson teve uma boa sequência pelo lado direito. Felipe Anderson, ele não tá vivendo o melhor momento dele hoje, teve problema físico de novo. Mas ele chegou a fazer uma boa sequência ali, durante o Campeonato Paulista, início do Campeonato Brasileiro, pelo lado direito. Eu até queria propor esse debate a vocês. Tem um jogador, para mim, que tem pedido passagem naquele setor do Palmeiras. E não é o Felipe Anderson e nem é o Estevão. É o Alan. Alan. O Alan tem entrado muito bem no time. Eu acho que pode até ser colocado o Estevão por dentro, até porque o Veiga não tá jogando bem. E o Maurício empurrar pro lado esquerdo, com liberdade de sair do lado esquerdo e vir para dentro. Vamos segurar um pouquinho Vamos lá. esse debate aqui. Desculpa, acho que eu Esse- sequestrei a pauta, perdão. Imagina, não. A gente pode falar disso sim, acho que é uma ótima pauta, inclusive, pra gente falar sobre o Palmeiras, mas é porque o Abel continua, considerando entrevista coletiva, continua falando sobre o Estevão. Então, só pra gente manter a pauta Estevão, Lógico. mas já a gente vai falar justamente sobre essa possibilidade, vamos ouvir mais um trechinho do Abel Ferreira. Bel, me permite traçar um comparativo de algo que esteve em suas mãos recentemente, que era o Endrick, que surgiu, assim como o Estevão, muito jovem, com muito talento, vendido até precocemente, infelizmente pela nossa realidade, para um grande clube do mundo, ele ao Real Madrid, e o Estevão para o Chelsea. E talvez o que as pessoas tentem colocar de comparação, né, e até essa cobrança em relação ao Estevão, sejam muito baseados no que fez o Endrick, né, que saiu do Palmeiras, ajudou, né, com certo protagonismo também a um título brasileiro naquele jogo contra o Botafogo, inclusive a última vitória do Palmeiras sobre o Botafogo no 4-3, um título paulista, também com gols importantes, gols decisivos, e talvez o Estevão, para muitas pessoas, esteja precisando destes atos simbólicos, né? Como fez o Endrick também nesse tipo de comparativo. E que em algum momento o Endrick, né, focado nisso, acabou não tendo essa sinceridade do Estevão em falar que a cabeça estava dividida entre Palmeiras e Real Madrid e ele conseguiu esses objetivos. Você não entende dessa forma também? Que talvez para o Estevão essa sinceridade possa também estar atrelada a ele necessitar de alguns jogos mais pesados, mais especiais, para poder decidir em favor do Palmeiras, como fez o Endrick também? Olha, eu tenho que falar outra vez do mesmo. Primeiro dizer-te que quem mete primeiro a cabeça por ele sou eu. Não é por acaso. Não é um, nem dois, nem três, nem quatro. Podemos falar de Vítor Reis, podemos falar
7 ou 8, né? Que nós os vamos buscar aqui para B, que os metemos a treinar connosco e depois apostamos neles. Como está a acontecer agora com Alá, por exemplo, enfim, como o Talis, Luigi. Agora, essa cobrança, eles têm que entender, e eles sabem disso, que é diferente jogar no sub-20 e jogar na equipa principal. Mas não há nenhum jogador no mundo que jogue sempre bem. Eu não vi o Messi no Paris Saint-Germain jogar sempre bem. E foi bem criticado. Bem criticado. Eu vejo o Cristiano Ronaldo. Eu vi que os portugueses fizeram o Cristiano Ronaldo há um ano atrás, ou nem isso. Já está velho. Acabou o ciclo. Já não presta. Mas isso a responsabilidade é vossa. Isso é que vocês querem para alimentar. Isso é vosso. A qualidade está lá. Ou vocês são todos perfeitos naquilo que fazem todos os dias? Parece. A sensação que me dá é que vocês são todos perfeitos, só fazem as coisas bem, ninguém erra, ninguém tem momentos de falhas. Os únicos que são imperfeitos são os treinadores e os jogadores. Não, cometemos muitos erros também. E é à custa de sucessivos erros que depois aparecem as vitórias. É os sucessivos erros que nos faz. Eu chamo-lhe as lições valiosas que nos faz aprender com o que passou para melhorar. E ser jogador de futebol e ser treinador de futebol é isso mesmo. É saber que quando começa a jogar e faz aquelas maravilhas que ele fazem, vocês dizem que ele é um Messi. E depois, quando ele tem um desabafo inocente e puro de uma coisa que é normal para um jogador de 18 anos ou fosse para um jogador de 30, é normal. E ele, de forma ingênua, disse: estamos aqui, estou a chegar aqui ao fim do Palmeiras, como é que vai ser? Você tem filhos? Pronto, espero que tenha. Não é? Porque depois isto parece que é um pouco de nós que sai. E acredito que é isto que ele está a sentir. Se eu daqui a nada vou deixar o Palmeiras, como é que será que eu vou sentir do outro lado? E é normal quando ele esteja sozinho no quarto que estes pensamentos venham à nossa cabeça. É normal. E não é de hoje. Só que ele ontem, ou quando falou, foi a primeira vez que falou sobre isso. Ele comigo, ele tem as dívidas mais que saldadas. E que os palmeirenses também. Queria que ele continuasse aqui, mas infelizmente já não podemos que ele continue aqui. Temos que aproveitar enquanto que ele lá está, enquanto aqui ele está, e aproveitá-lo o máximo que nós conseguirmos. O Hendrick foi outro desafio, e como ele também, isto faz parte dele agora. Sabem, futebol é mágico por isto. Enquanto, eu falo por experiência própria, enquanto nós estamos na formação, nós jogamos pelo puro prazer. É puro prazer. A partir do momento que tu viras um profissional, começas a ter responsabilidades nas costas. A partir do momento que começas a ganhar o teu salário e te cobram, vai aumentando. A partir do momento que tu jogas numa equipa como o Palmeiras, a responsabilidade aumenta. A partir do momento que com 17 anos te chamam à seleção brasileira, a responsabilidade aumenta. E é isso que ele tem que estar preparado. E vai ter alturas que ele vai aguentar, e vai ter alturas que ele não vai aguentar. Como todos que estão aqui dentro da sala, como todos os melhores jogadores do mundo. O que ele tem que fazer é continuar a pedalar. Mesmo quando for mesmo a subir, é pedalar, que é o que ele tem que fazer. É continuar focado com aquilo que os pais lhe dizem, que tem uma família espetacular, naquilo que o treinador lhe diz e naquilo que os colegas lhe dizem. Mais nada. O resto, as notícias de hoje, no jornal de hoje, embrulha o peixe da manhã. Boa tarde, André Rizek, Sport TV. Por mais estudo que a sua comissão faça, certamente ela fez muito, a fase de grupos era um pouco jogar contra o desconhecido, né? Você enfrentou ali 3 vezes já em mundiais, mas são times que não jogam as mesmas ligas, têm realidades muito diferentes. E uma coisa é estudar o time, dissecar o time, a outra é você enfrentar o time no seu dia a dia, como é o caso do Botafogo agora. Eu queria saber o que muda na preparação. O campeonato é o mesmo, agora é um jogo eliminatório, né? Mas o que muda na preparação agora? Você conhece, por exemplo, como seus jogadores reagem contra eles? Sabe como eles reagem contra você? O conhecimento é mútuo. Quero saber o que você pode dividir da sua preparação, do que muda? Se dá um conforto maior jogar contra algo conhecido, se a tensão aumenta, o que você pode dividir para a gente no que muda na sua preparação ao enfrentar um adversário que está no dia a dia do Palmeiras? Obrigado. Olha,
Desculpa responder-te assim, para mim, todos os adversários têm o mesmo respeito de todos os adversários, seja com o Botafogo ou com o Nacional, que está ali ao lado do Palmeiras, a minha preparação não muda em função do adversário. Essa é uma mentalidade que eu não gosto e digo isto aos nossos jogadores. A minha atitude não pode mudar em função do adversário que eu vou defrontar. Isso é o que eu mais desafio os meus jogadores. Que esse é o primeiro erro que a gente comete. Vamos jogar com uma equipa top, vou-me preparar. Agora vou jogar contra uma equipa de meio tabela, não. Isso é o primeiro erro. E eu não admito isso. Nem a mim, nem aos meus jogadores. A preparação é a mesma. O conhecimento nosso é diferente. Nós conhecemos muito melhor a nossa realidade do que se calhar conhecemos um Al-Ahly, que é uma equipa que também está habituada a lutar para ser campeão. O Porto, que é uma equipa que também tem no ADN uma identidade é como o Palmeiras. Não ganhas, troca. Não há cá margem para que é da cultura. Portanto, a minha preparação não muda. O que muda um pouquinho é o conhecimento que nós temos uns dos outros. Verdade, o Botafogo, o Carioca, né? Nem quis saber. O próprio presidente disse, não, isso não é uma competição que me interessa, atrapalha-me, aliás, o resto da época. Eu tenho outras coisas em que me focar, tanto é que acho que nem treinador tinha durante não quis saber, né? Porque sabe perfeitamente que isso é uma competição que tira muita energia, que desgasta muito uma equipa, e ele não quis saber, né? Portanto, nós também sabemos disso. Agora amanhã será um jogo diferente, com duas equipas brasileiras, o que é ótimo ver 4 equipas brasileiras a poder estar na fase mata-mata. Isso demonstra muito bem e vai ao encontro daquilo que muitos de vocês dizem. Aqui só Palmeiras e Flamengo. E vocês veem o que o Benfica teve que suar para ganhar ao Boca Juniors, não é? O que teve que suar, parece fácil. Uma equipa que nem sequer foi apurada para a Libertadores. Isto demonstra bem, ao contrário de algumas opiniões, porque são só opiniões, o quão difícil é competir aqui na América do Sul. E depois, quando tu crias estas condições, vocês já viram alguns jogadores dizer que crias condições de dar tempo para trabalhar as equipas, gramados top. Este gramado é absurdo, né? Tu depois vês a intensidade. Vês os carros de Fórmula 1 a andar a 320, a 340. Não os vês a andar a 120 e depois trocas de canal porque não gostas, né? Portanto, por um lado, é ruim porque uma das equipas vai ter que ficar de fora, por outro é bom porque o futebol brasileiro vai continuar a ser representado no Campeonato do Mundo. Eu vou fazer tudo para que seja o Palmeiras a continuar a representar o Brasil aqui no Campeonato do Mundo de Futebol. É isso que nós vamos procurar fazer. Dentro daquilo que eu te falei, há um conhecimento maior entre as equipas do que se calhar havia quando joguei contra o Porto ou contra o Al-Ahly. Tá aí mais um trecho da coletiva do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Acordou agitado hoje, está animado nessa coletiva, né, digamos assim, uma coletiva quase monotemática, né, Coutinho? Não tinha pastelzinho de merengue no hotel. Mas aí nessa última resposta ele falou sobre essa questão do conhecimento mesmo. E isso a gente destaca dos dois lados, por mais que o trabalho do Renato Paiva seja mais curto, né? Chegou esse ano ao Botafogo, mas os próprios jogadores se conhecem de embates recentes que valeram muita coisa, né? A primeira rodada do Campeonato Brasileiro esse ano foi entre Palmeiras e Botafogo, mas do ano passado a gente tem vários remanescentes de um jogo que praticamente foi uma final dentro de pontos corridos, que foi o jogo vencido pelo Botafogo no Allianz Parque. Além do mata-mata da Copa do Brasil. Né? Exato. Até aqui é uma trilogia, né? São 3 assim, grandes marcos, três jogos entre Botafogo e Palmeiras que serão eternamente lembrados. O jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro de 23, aquela virada histórica com gol, um show do Endrick no Newton Santos. A Libertadores de 24, aquele jogo inesquecível, que o Botafogo, né, segura o resultado até o final e joga muito bem contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque e se classifica para as quartas de final naquela ocasião. E o jogo do Campeonato Brasileiro também. Um momento ali que o Botafogo chega muito pressionado, a semana difícil. Viajar para a final, né? Viajar para a final e vir de uma sequência de resultados ruins, né? Sim. Havia ali a dúvida se o Botafogo não vai fraquejar, não vai, né? Pode perder esse O Botafogo título. tinha uma sequência fora de casa, além do Palmeiras, depois pegava o Inter no E se Beira-Rio. perde o jogo do Palmeiras, o Palmeiras passa o Botafogo. Sim. O Palmeiras abria a vantagem do Botafogo. Aí eles já iam fragilizar para a final e na volta. E o Botafogo joga melhor e ganha dentro do Allianz Parque. Então, uma trilogia que eu não sei, tem alguma palavra aqui? Quarto episódio? Enfim. Quando faz sucesso, vai até o filme Vai 10. até o filme 10. Pode ser. E assim, todos os jogos têm sido muito bons, né?
Se a gente pega ali, o nível dos jogos tem sido altíssimos. Do primeiro turno do Brasileirão de 23 também tinha sido bom. Ano passado, os 2 jogos do Brasileirão foram bons, de Libertadores. E a estreia das 2 equipes esse ano foi um bom jogo também. O Botafogo foi um pouco melhor dentro do Allianz Parque, mas foi uma partida bem interessante. Só para a gente trazer o assunto, já que você trouxe os duelos recentes, a gente preparou só alguns números do mata-mata, por exemplo, dos confrontos entre Botafogo e Palmeiras, pensando em duelos de mata-mata, né? Como será agora amanhã nas oitavas de final dessa Copa do Mundo de Clubes. E aí tem uma ligeira vantagem para o Palmeiras. A gente considerou os últimos 14 jogos, e aí tem 5 duelos vencidos pelo Palmeiras, 3 pelo Botafogo. Isso aí considerando o duelo como um todo, né? Tem duelos com 2 jogos, por isso são 14 partidas, 4 vitórias para cada lado, 6 empates, e até nos gols é muito parecido. São 18 gols para o Palmeiras, 17 para o Botafogo. Isso a gente está considerando em mata-mata esse confronto, esse duelo Botafogo e Palmeiras, que a gente, como o Coutinho já trouxe, né, alguns jogos recentes muito marcantes, principalmente nos 3 últimos anos, onde decidiram campeonatos brasileiro e Libertadores, mas decidiram ali momentos importantes da competição. Nesse mata-mata, claro, tem a Libertadores do ano passado, mas para trazer ainda mais números nesse confronto, Betão, e que se ganhou essa rivalidade, esse peso aí do Abel contra o Botafogo, sim, porque justamente por esses últimos anos terem dividido o protagonismo em algum momento, né? Então, pro lado do Botafogo, importante que 2024, né, que o Coutinho lembrou a eliminação do Palmeiras na Libertadores e o grande jogo do retorno do Brasileiro, era o Botafogo do Arthur, que foi o Botafogo que conseguiu evitar essa tática do Abel, sempre de neutralizar o jogo, travar o jogo, então ele conseguiu evitar pênalti, resolveu a questão dentro dos 90 minutos. Já na estreia do Brasileiro, lógico, as duas equipes buscando ainda uma formação, principalmente o Botafogo com o Renato, já foi um empate, um jogo mais que eu tô achando que esse jogo de amanhã, mais com o cara do primeiro turno do Brasileiro do que com os confrontos do ano passado do Arthur pelo Botafogo. Eu não sei se o Renato vai lançar a mão da tática que ele fez com o PSG, mas acho que o Abel vai travar esse Botafogo, vai tentar de qualquer forma travar o Botafogo. A gente já viu o Abel fazendo isso em vários momentos, não vai se expor. E até fazendo uma previsão pessoal do debate, eu vejo o jogo indo para prorrogação, esse jogo. Bem provável. Mas eu não vejo nem Palmeiras nem Botafogo definindo esse confronto nos 90 minutos. Haja coração para o torcedor brasileiro nesse primeiro confronto das oitavas de final. Amanhã, 13h. O torcedor tem aqui os últimos preparativos do Verdão e também a escalação para pegar o Botafogo nas oitavas de finais da Copa Mundial de Clubes. O Palmeiras finalizou nesta sexta-feira a preparação para enfrentar o Botafogo em duelo nas oitavas de finais da Copa Mundial de Clubes. Ainda nas instalações da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, nos Estados Unidos, o técnico Abel Ferreira comandou mais um trabalho tático antes da viagem da Filadélfia, palco da partida eliminatória. No gramado, o elenco ensaiou bolas paradas e também disputou um recreativo. Adilbo Moreno, na expectativa de voltar a ser relacionado após ser desfalque por um edema na coxa direita, trabalhou no gramado com os companheiros. A delegação embarca nesta tarde a Filadélfia. Ótima notícia, hein? O Aníbal ia fazer muita falta, mas se ele tiver pelo menos a disposição para jogar, nem que seja um tempo, já vai ajudar bastante o Palmeiras. O zagueiro Murilo deve ser o único desfalque no Verdão. O camisa 26 sofreu uma lesão na coxa esquerda no empate por 2-2 contra o Inter Miami, na última rodada da fase de grupos, e virou baixa. Sendo assim, Abel Ferreira precisa fazer uma mudança na zaga. A equipe chega também com um alerta ligado com os pendurados que são o técnico Abel Ferreira, Gustavo Gomes, Piquerez e Giai, além dos meias Rafael Veiga, Richard Rios e Felipe Anderson. Uma provável escalação tem o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux ou Mikael. Piquerez na esquerda, já no meio Emiliano Martins ou Aníbal, caso volte de lesão, e Richard Rios e Maurício. No ataque temos Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado às 13 horas, horário de Brasília, no Lincoln Financial Field. Quem avançar neste confronto pega o vencedor de Chelsea e Benfica, que duelo no mesmo dia, no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte. E passar aqui entre Botafogo e Palmeiras, tem tudo para chegar às semifinais. Qualquer um dos dois aqui pode passar tanto pelo Chelsea como o Benfica. Aí, torcedor, tá chegando o grande dia. Qual a sua opinião? Palmeiras e Botafogo, quem avança para as quartas de finais?
Torcedor, já conto com a ajuda de vocês, ajuda ao nosso trabalho. Não deixe de se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do Verdão. Até a próxima.